Muito bem, estamos aqui de volta para a lição de número 9 de Bibliologia do curso da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ETAD. E nós estamos estudando Bibliologia e vamos hoje falar da lição 9 de Cronologia Bíblica. Quando se trata da Bíblia, é importante que a gente entenda a cronologia. Por exemplo, hoje existem bíblias de estudo como essa, que é chamada uma bíblia de estudo cronológica, onde tenta colocar os assuntos em ordem cronológica. Nessa bíblia, no topo dela, tenta mostrar os anos, quantos anos isso ocorreram. Há também esse livro do Rose Publishing, né, que chama Timeline, que é o tempo para que você entenda a Bíblia de forma cronológica. Isso dá um mapa enorme aqui, não dá nem para mim abrir todo, mas vai mostrando, não é, qual é a cronologia bíblica, o tempo que aconteceu, para que você entenda toda a escritura de uma forma melhor, não é? Então, é importante a gente entender a cronologia. E uma coisa da cronologia bíblica, está aí na nossa lição 9, é que ela é quase toda incerta, não é? Nós não podemos exatamente dizer foi tal data. Nós temos uma ideia geral. Toda a cronologia antiga, ela é um pouco incerta. As datas são contadas tomando por base eventos importantes dentro de cada povo. Não é, isso é uma base geral, não é exato. Então, quando a gente fala de cronologia bíblica, não é ciência exata, só para que o aluno tenha uma ideia. Quando nós falamos de uma data, ela é sempre aproximadamente. Quanto à Bíblia e os seus escritores, eles não estavam muito preocupados com as datas. O que eles queriam registrar eram os fatos bíblicos. As datas, quando mencionadas, ela tem base condito em eventos particulares na Bíblia. Porém, as descobertas arqueológicas e o estudo incansável de eruditos no assunto vem melhorando e vem esclarecendo para nós a cronologia geral, inclusive a cronologia bíblica. As datas que aparecem às margens em certas edições da Bíblia não pertencem ao texto original, elas foram incluídas para ajudar a entender. Elas foram calculadas, um famoso arcebispo anglicano, arcebispo Ussher, que viveu de 1580 a 1656, em 1656 anos antes da sua morte, ele é conhecido pela cronologia aceita. Muitos dos estudos bíblicos se baseiam na cronologia de Ussher. E essas datas, elas foram inseridas na Bíblia, conforme foi inventada a Bíblia imprintada, né, ou impressa, então começou a ser inserida em 1701. E de alguns tempos para cá, a cronologia de Ussher vem sendo também confrontada a divergências de opiniões, gente que é contrária a muitas de suas datas, em virtude até mesmo do progresso, do método de estudo, das pesquisas e descobertas arqueológicas. Então é preciso considerar o registro de números, datas e tempos constante nas escrituras. Foi inserido de acordo com as necessidades e praxe de então. Portanto, a Bíblia também é bom entender que ela não é um tratado de história, ou de geografia, ou de astronomia, ou de qualquer outro ramo, de qualquer ciência, mas ela faz alusões a tudo isso. Ela, na verdade, está acima de tudo. Ela é a revelação de Deus ao homem para que esse possa ir a ele. A Bíblia é um livro que nos leva a um relacionamento com Deus, e o propósito dela não é responder à ciência, não é exata. Vamos aqui, nas próximas páginas, adentrar um estudo da cronologia bíblica histórica aceitável.
Então, nós vamos falar de algumas considerações acerca do estudo da cronologia, vamos ver a cronologia e a história contemporânea, vamos falar de uma cronologia de forma diversa e a cronologia dos impérios mundiais que houve, né? O Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, todos esses grandes impérios que nós tivemos. Vamos começar com considerações acerca do estudo da cronologia. Aqui, por exemplo, quando a gente fala século I vai do ano 1 ao ano 100, esse é o século I. Já do ano 101 ao ano 200, já é chamado século II. Por exemplo, nós estamos no ano 2023. Nós estamos não no século XX, mas sim no século XXI, porque do ano 2001 até 2100 é considerado século XXI. 2101, se lá chegarmos, que dificilmente vamos, será já século 22, não é? Então, nós, do ano 101 ao 200, é chamado século II. Do ano 201 a 300, século III. E às vezes as pessoas confundem, quando fala século III, ela está pensando no ano 340. Na verdade, o ano 340 pertence ao século IV. E o século XX, né, seria de 1901 a 2000, século XXI, 2001 a 2100. Tudo isso você tem aí na página 196 do seu livro. Muito bem, outra coisa que vai marcar a nossa cronologia é antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo não apareceu logo no início da civilização humana, quem apareceu foi Adão. E depois Cristo apareceu há 2000 anos atrás, mas antes de Cristo já havia toda uma história. Nós temos a história de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Samuel, toda a história que veio de Davi, tudo antes de Cristo. Então, nós vamos datar coisas antes de Cristo e depois de Cristo. Outra coisa que não existe é o ano 0. Então, do ano 1 antes de Cristo, nós passamos para o ano 1 depois de Cristo. Sem contar do erro do calendário, porque Jesus não nasceu no ano 0. Jesus nasceu 5 anos AC, que 5 anos antes de Cristo seria, não é? Por causa de um erro no nosso calendário. O uso do calendário ele é tão antigo quanto a própria humanidade. Nós vamos ver que os egípcios tinham calendário, os assírios e os judeus também. E há diversos calendários. Até hoje, nós usamos o calendário cristão, né, considerado cristão, por causa desse calendário que nós estamos no mundo atual, 2023, após Cristo. Mas existe o calendário, por exemplo, chinês, que é outra data. Existe o calendário próprio hebraico, que nunca aceitou Cristo. Então, eles estão no ano 5.782, 83, alguma coisa assim. Então, o nosso calendário, que é o chamado gregoriano, ou de Dionísio, nós vamos ver agora aqui, é um calendário dessas datas, mas há alguns erros. O uso do calendário, como nós dissemos, é tão antigo quanto a própria humanidade. E há diversos calendários. Vamos notar que no ano 526 DC, ou seja, depois de Cristo, o imperador romano do Oriente era Justiniano I. E ele decidiu organizar o calendário original, entregando a tarefa ao abade Dionísios Exígios, o qual, em seus cálculos, cometeu um erro, fixando o ano 1 a.C., com um atraso de 5 anos. Daí é que se diz que Cristo nasceu 5 anos antes da era cristã. O que alguém pode dizer, isso é um absurdo, né? Mas se a gente não explicar, muita gente não entende. Nossos livros declaram o fato do erro, mas não explicam. As datas atuais estão, portanto, atrasadas 5 anos, ou seja, na verdade nós estamos 5 anos atrasados. Então, 2023
Na verdade é 2028, se colocarmos o ano 1 antes de Cristo, desse erro de 5 anos. É também oportuno dizer que o calendário atual chama-se calendário gregoriano. E é gregorianos porque em 1582, o Papa Gregório XIII, Gregório XIII, alterou o calendário dionísio, subtraindo 10 dias, que determinou que no dia 5 de outubro passasse a ser 15 do mesmo mês, a fim de corrigir a diferença advinda do acúmulo de alguns minutos a partir do ano 46 a.C., quando César, e esse César é Júlio César, reformou então o calendário vigente. Vamos falar então agora do tempo e suas divisões. O dia natural. Esse é um período em que a luz. Entre os judeus e os romanos, o dia era dividido em 12 horas, do nascer do sol ao pôr do sol. Esses eram os dias do Novo Testamento. Então, a primeira hora do dia era cerca de 6 horas da manhã, e a sexta hora do dia ao meio-dia. A terceira hora do dia correspondia às 9 da manhã, e a sexta hora ao meio-dia. João 4,6 nos fala da mulher samaritana que veio tirar água na sexta hora do dia, o que corresponde ao meio-dia. Por isso os discípulos haviam ido à cidade buscar comida. E nós vamos ver várias referências, Atos 10, 3 e 9, Mateus 26, falando, Atos também diz que Pedro subiu a hora nona, que era a hora da oração, às 3 horas da tarde. Todas essas horas eram dedicadas, de alguma forma, a alguma coisa importante. Podia ser a hora da oração, a hora da oferta, a hora do sacrifício, da tarde, tudo isso, e a hora da adoração. Antes da hora terceira, os judeus não comiam nem bebiam no tempo do Antigo Testamento. O dia, então, era dividido em 3 períodos. De manhã, das 6 às 10 horas da manhã. O calor do dia das 10 às 14 horas. E o frescor do dia, ou a virada do dia, das 14 às 18 horas. O dia civil era contado entre os judeus de um pôr do sol a outro. Entre os romanos, o dia civil compreendia de uma meia-noite a outra, como é hoje, né? Nós começamos um novo dia a partir da meia-noite. No Evangelho segundo João, o evangelista emprega o calendário romano e os demais evangelistas usam o judaico. João escreveu de Éfeso, que era considerado território romano, e ele então usa o calendário dessa forma. Por isso ele cita as horas de modo diferente no Evangelho de João, se você nunca notou, dos evangelhos sinóticos. Marcos, por exemplo, usando o calendário judaico, declara quando Jesus estava na cruz, vieram trevas sobre a terra na hora sexta do dia, que é o meio-dia. João, por sua vez, afirma que o julgamento terminou na hora sexta, o que parece uma discrepância. Porém, no calendário romano, por João, a hora primeira do dia era a meia-noite, sendo a hora sexta, João está se referindo às 6 horas da manhã, a hora em que terminou o julgamento de Jesus. A noite, nos tempos do Antigo Testamento, estava dividida também em 3 vigílias, de 4 horas cada. A primeira ia das 18 às 22, a segunda ia das 22, não é? Às 2 da manhã, que era chamada a meia-noite. E amanhã ia das 2 às 6, isso no calendário judaico. Já os romanos dividiam 4 vigílias da noite. Então, quando diz que Jesus foi andando na 4ª vigília da noite, em Mateus, ele está aqui usando o calendário romano, né? O calendário, as 4 vigílias da noite, ia das 6 da tarde às 9 da noite, a segunda vigília das 9 da noite à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã, que era quando o galo cantava,
e a quarta das 3 às 6 da manhã. No sistema também sexagenal de horas, que era dividido em 60 minutos e esses 60 segundos, provém dos sumérios e não eram jamais seguidos por israelitas. Eles usavam a hora do dia, não é tal hora do dia, não usava esse sistema de 60 minutos, 60 segundos que nós usamos. A semana, em hebraico, o termo traduzido por semana significa simplesmente 7, que indica a semana de 7 dias. Nossa palavra semana, no entanto, vem do latim, de septamana, que literalmente significa setenário, isso é, também contém 7. Os dias da semana entre os hebreus não tinham nomes, e sim números. Era o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Só o sábado é que tinha nome, que significava sábata, que era cessação ou descanso. Quanto aos meses, os meses para os judeus eram lunares. Eles usavam a lua para marcar um mês, ou as fases da lua. Portanto, o mês judaico tem 29 e 30 dias alternadamente. Antes do cativeiro babilônico, os meses eram designados por números, exceto o primeiro, que se chamava Abib, que significa espiga de trigo. Após o retorno do exílio, passou a chamar Nissan, que é uma palavra assíria para princípio ou abertura. Êxodo 12:2 menciona isso, Êxodo 3:4. Então, o cativeiro, todos os meses passaram a ter nomes de origem babilônica e cananeia. Veja um quadro aqui na página 200 e uma comparação. E os meses começam, o ano começa para os judeus na Páscoa, que corresponde normalmente, equivale ao nosso mês de abril. Abril, para eles, era Abib, que como nós dissemos, Abib, de acordo com esse termo, significa espiga de trigo, ou Nissan, que significa princípio. Maio, então, era o segundo mês, e em hebraico é Sif ou Fiar. O terceiro mês é junho, em hebraico é Sivan. O quarto mês é julho, para eles é Tamuz. O quinto mês é agosto, que é Abi. O sexto é setembro, que é Iu. O sétimo é outubro, que é Etanim ou Tirsi. Novembro corresponde a Bu ou Marquesvan. Dezembro a Quisleu. Janeiro, Tebete. Fevereiro, Sebate. E março, o mês de Adar. Agora, não pense que o calendário judaico é igualzinho o nosso, por exemplo, primeiro dia de abril é o primeiro dia do mês de Abib. Não é bem assim. Na verdade, esses meses, como são lunares, eles são um pouco diferentes. E às vezes, por exemplo, metade do nosso setembro já começa o Etanim ou Tirsi, que é o que acontece, que é o oitavo mês, não é? Então, às vezes, vai de uma metade de um mês nosso a outra, cada mês deles. Sendo o ano lunar, ele retrocede, às vezes, em dias, causando desencontro das estações agrícolas, que são determinadas pelo ciclo solar. Então, para eles compensar essa diferença de dias, eles incluem, não é, um terceiro mês, um 13º mês, e esse é chamado de Veadar, ou segundo Adar, não é? E isso força os israelitas a acertarem o seu ciclo solar. Os anos tinham 12 meses, de 29 a 30 dias, que dá um total de 354 dias. Alguns gostam de arredondar para 360 dias, para 354, enquanto que o nosso tem 365, 11 a mais. Então, os judeus, para compensar isso, incluem o 13º mês, que é o mês de Adar. O ano civil inicia, então, no 7º mês do ano sagrado, que é Trisri ou Etanim, e corresponde mais ou menos ao final de setembro, ao princípio de outubro, no nosso calendário.
esse ano civil, é também celebrada a festa das trombetas, de acordo com Levítico 23. E havia também o ano sabático. A cada 7 anos havia um ano sabático. E a cada 7 vezes 7, que era 49 anos, o 50º ano era chamado o ano do jubileu. Então, os escravos eram soltos a cada 7 anos. No ano do jubileu, todos podiam ir a forro. Então, ajudava também os mais pobres o ano do jubileu. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. A contagem do tempo antes de Cristo, ela é retroativa. Isto é, ela vai partir da criação para Cristo, não é? E ela aumenta lá na criação e então a letra A é a correta. Parte da criação para Cristo. E aí vai diminuindo. 4.000 anos antes de Cristo, a criação vai diminuindo até Cristo. E depois de Cristo vai aumentando. O calendário atual chama-se, letra A, Gregoriano. Muito bem. 9:3, João, em seu evangelho, emprega o calendário, letra B, romano. Nosso sistema sexagenal de horas dividido em 60 minutos e esses em 60 segundos provém dos sumérios, letra A, sumérios. Vamos continuar com a cronologia bíblica e a história contemporânea. A parte 1, falando do período antediluviano. O período antediluviano é antes do dilúvio. Esse período, de acordo com o calendário do bispo Ussher, ele vem, Adão foi do ano 4004 AC, antes de Cristo, e ao dilúvio, são um período de 1656 anos, e nós podemos saber pela genealogia de Adão, quanto cada um viveu, até Noé vai dar 1656 anos. O ano de dilúvio corresponderia ao ano 2348 a.C. Então, Adão foi criado em 4004. O dilúvio ocorreu em 2348. Nesse período, a Babilônia tornou-se o berço da raça humana, atingindo um grau de civilização elevada. Vamos ter primeira dinastia de Ur, de 2800 a 2400. Note que essa dinastia é anterior ao dilúvio, hoje chamada pré-diluviana. Ur era uma cidade-reino, predominante na época do mundo então conhecido. Ur também é a cidade de Abraão, mas Abraão é pós-dilúvio, né? Foi depois esquecida com a ascensão da cidade da Babilônia. A Babilônia, ou vamos dizer, o terreno do Iraque, era composto de reino alto e baixo. O Egito também, Menes unificou o Egito em 2900 a.C. E eram cidades e estados sumerianos. O Egito, por exemplo, tinha 42 reinos antes, quando eles se uniram. O período do dilúvio, a dispersão das raças, de 100 anos. Então, o dilúvio ocorre em torno do ano 2348 a 2248 a.C. E aí nós vamos ter o nascimento de Abraão em torno de 1996 a.C. Eu gosto de posicionar Adão, 4.000 anos antes de Cristo, Abraão, 2.000 anos antes de Cristo, Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, Davi, 1.000 anos antes de Cristo, Isaías, mais ou menos eu posiciono Isaías 700 anos antes de Cristo, Daniel, 600 anos antes de Cristo, Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Isso te dá uma ideia, não é? Então, diz-nos a Bíblia que Sem, filho de Noé, viveu 90 anos antes do dilúvio e 502 anos após o dilúvio. Esse é um traço que une as gerações antediluvianas e pós-diluvianas. O período dos patriarcas é um período aproximadamente de 430 anos,
Nós podemos ir de Gênesis 12 a Êxodo 12. É também esse período que nós vamos ter Israel no Egito. O tempo da chamada de Abraão ao êxodo do Egito vai de 1921 a 1491. A chamada de Abraão se deu em torno de 1921 a.C. E do dilúvio, a chamada de Abraão, nós temos 427 anos. Nós temos as provações de Jó. Jó é do tempo dos patriarcas, em torno de 1850 a.C. José nasce em torno de 1800 a.C. A imigração de Jacó e sua família para o Egito ocorre cerca de 1700 e poucos anos antes de Cristo, e o nascimento de Moisés, 1571 a.C. A permanência de Israel chega a cerca de 400 anos. E aí nós temos os impérios mundiais do Egito. Vamos também ter o período da jornada e conquista da terra de Canaã, que é aproximadamente 46 anos, que é o tempo do êxodo do Egito à conquista de Canaã, 1491 a 1445. Temos um total de 40 anos de peregrinação no deserto e, finalmente, a passagem pelo Jordão em torno de 1450 a.C. A conquista da terra, nós temos 6 anos, 6 a 7 anos, o apogeu do Império Hitita em 1400 a.C. E aí nós temos o período chamado teocracia, que é o período dos juízes, onde Deus era o rei, Deus é que governava e levantava juízes. Esse período dos juízes é de aproximadamente 345 anos. Você vai ver aí, vai da época até Samuel. Não é? Samuel, nós podemos posicionar ele 1100 anos antes de Cristo. Samuel vai exercer um ministério. Depois de 47 anos, ele vai colocar um rei. Esse rei é o rei Saul. E Saul vai ser empossado rei em torno de 1053 antes de Cristo. Não é? E depois Saul reina 40 anos, Davi 40 anos, e nós vamos ter o reinado de Salomão 40 anos. Então aqui nós temos o período do Reino Unido, ou monarquia, 120 anos. E você pode acompanhar aí no livro, não é? Deixa eu ver a página para você, 203 do livro, na sua plataforma do aluno, o tempo de Saul de 1050 a 1013, 40 anos, Davi de 1010, 1013 a 973, Salomão de 973 a 933. Aí, em torno do ano 900, surge a Síria como um grande império mundial que governa do ano 900 a 607. Em 607, então, aparece Babilônia. Nós temos o período do reino dividido, que é em torno de 347 anos, vai desde a morte de Salomão até o exílio, quando eles são levados à Babilônia em 586, período aqui de 347 anos. Temos o reino de Judá, que vai de 933 a 586 a.C., período de 300 anos, mais ou menos no ano 753, Roma foi fundada, e Israel, reino do norte, vai durar um pouco menos, uns 200 e poucos anos, não é? 210 anos. O cativeiro de Judá inicia em 606, com a primeira leva, segunda leva em 597 antes de Cristo, e a última leva 586 antes de Cristo. Depois do cativeiro da Babilônia, e nós vamos ter o período da Babilônia, que ela cai em 539, começa o período Medo-Persa, que vai até Alexandre o Grande, 330 antes de Cristo, e finalmente o Império Romano, não é, que vai governar. Muito bem, vamos para o Relacione a Colunar de acordo com a B. Refere-se ao período
antediluviano. Letra C, a contagem de 1656 anos tem a ver com o período antediluviano. Cidade, reino predominante na época do período antediluviano. A cidade é Ur, letra F, Ur. Ur já era famosa antes do dilúvio, letra F. Filho de Noé, que significou um traço de união entre as gerações posteriores do dilúvio, letra A, Sem, da onde vieram os semitas. A Bíblia focaliza na história dos semitas. Sem, letra A. Narram 430 anos referente ao período patriarcal. Esse período patriarcal é de Gênesis 12 a Êxodo 12. Então, portanto, é letra G. Período da jornada no deserto, conquista de Canaã. Esse período é um período da jornada no deserto, da conquista de Canaã. É o período de 46 anos, letra E, que vai de 1491 a 1445 a.C., letra E. Duração do Reino Unido, monarquia, 120 anos. 120 anos, 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão. E duração do reino do período dividido, cerca aqui de 347 anos, portanto, letra D. Na anterior, letra B de bola, na última agora, letra D de dado. Vamos continuar com a cronologia bíblica e história contemporânea. Vamos do período do cativeiro e restauração. Esse período, o cativeiro durou 70 anos, o período de restauração em torno de 104 anos. Primeiro eles reconstruíram o templo e depois com Neemias reconstruíram os muros. É esse período de reconstrução. A reconstrução do templo levou quase 20 anos, porque eles pararam a obra. Começou em 536 a.C. e o templo, chamado Templo de Zorobabel, foi inaugurado em 516 a.C. Depois nós temos a história da rainha Esther, que se dá em torno do ano 478 a.C., a deposição da rainha Vasti se deu em 482 a.C., e Esther se torna rainha da Pérsia em 478. Ageu e Zacarias foram profetas da restauração em torno do ano 520, foram eles que profetizaram para que o templo fosse terminado, Ageu e Zacarias. Esdras chega como sacerdote em 457, Esdras traz a segunda leva, e depois Neemias em 445 para a reedificação dos muros. Aí nós temos o período que nós chamamos, já falamos na aula passada, período interbíblico, que é cerca de 400 anos, ou intertestamentário, que é o período entre a profecia de Malaquias, que termina mais ou menos no ano 400 a.C., e o período que nós vamos chamar de Novo Testamento, com o aparecimento de João Batista. Olhando o resumo geral, e esse resumo, esse mapinha aqui, ó, é excelente para que você guarde, do ano 4000, aqui ele pôs 4002, mas vamos por 4004, 4002, redondando, do ano 4000 a 2400 a.C., é chamado o período diluviano, ou antediluviano. O antediluviano, que é um período de cerca de 1600 anos, 4000 a 2400. De 2400 a 2000 é chamado o período do dilúvio Abraão, cerca de 400 anos. De 2000 a 1800, período patriarcal de Abraão, até José, podemos dizer, esse período de 200 anos. Depois, de 1200 a 1400, o período que Israel teve no Egito, cerca de 400 anos. Depois nós temos o período dos juízes, que vai de 1400 a.C. a 1100.
Depois o Reino Unido, a monarquia, né, de 120 anos, de 1053 a 933, onde Saul reina 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos, total 120 anos. De 933 a.C. a 586 é chamado Reino Dividido, cerca de 350 anos para Judá e 100 anos, mais ou menos 150 anos antes, nós temos o período de Israel, o Reino do Norte. De 606 a 536 é o cativeiro babilônico, que durou 70 anos para o Reino de Judá. De 536 a 432, nós temos a restauração da nação de Israel, aproximadamente 100 anos. Período do Novo Testamento. Jesus, como dissemos, devido ao erro do calendário, nasceu 5 anos antes do início da era cristã. Aqui os imperadores associados são Augusto, né, no seu império, e depois Tibério, que se tornou imperador no ano 14. Augusto foi do ano 27 ao ano 14, 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, Tibério no ano 14 depois de Cristo, e o ministério de João Batista começa em torno do ano 26 ou 27, aí Jesus aparece, é batizado, e Jesus é crucificado em torno do ano 30. Alguns colocam o ano 29 DC, ou depois de Cristo, né? Para a crucificação de Jesus. Então nós temos o batismo de Jesus em torno do ano 26 ou 27, o ministério de Jesus que durou 3 anos, 3 anos e meio, não é? Chegando Jesus ser crucificado no ano 29, aí a fundação da igreja começa entre o ano 29 e 30, a conversão de Paulo se dá entre o ano 34 e 35 da nossa era, a fundação da igreja de Antioquia no ano 42, a primeira viagem de Paulo com Barnabé do ano 47, o concílio de Jerusalém ano 49 ou 50, Atos 15, Paulo então inicia a segunda viagem, agora com Silas, dentre o ano 50 até o ano mais ou menos 52, 53, aí a terceira viagem do ano 54, 57, depois Paulo teve preso em Cesareia entre o ano 58 ao ano 60, aí no ano 60 Paulo chega a Roma, temos o incêndio de Roma no ano 64, que foi atribuído por Nero aos cristãos, Nero que incendiou, mas tinha que achar alguém culpado, culpou os cristãos. E aí do ano 64 ao ano 313, a perseguição dos cristãos. Nós teríamos a morte de Pedro entre o ano 64 e 105, de Paulo entre o ano 66 e 67, a destruição do templo pelos romanos em torno do ano 70 da nossa era, e a destruição de Pompeia e Herculano com a erupção do vulcão Vesúvio na Itália no ano 79. Se um dia for à Itália e tiver chance, visite o Vesúvio, né? Visite Pompeia, a antiga cidade de Pompeia, que foi destruída pelo Vesúvio em torno do ano 79. Vamos ter as perseguições dos cristãos do ano 80 até o ano 313, quando Constantino toma como imperador. Muito bem. Vamos agora para os exercícios. Relaciona a coluna A de acordo com a B. Narra um período de 174 anos do cativeiro e restauração. Certo. 70 anos de cativeiro, 104 de restauração, 74. Certo. Compreende de Neemias a Malaquias ao início da era cristã. Aqui está errado, né? De Neemias e Malaquias ao início da era cristã, está errado isso daqui,
porque a era cristã se inicia 400 anos depois. Império que dominou os anos 536 a 330. É para relacionar a coluna aqui. Peraí. Vamos começar de novo. 9 e 12. Narra o período de 174 anos do cativeiro e restauração. Esse do cativeiro e restauração, a resposta correta aqui é chamado período persa, né? Letra B eu colocaria, período persa, que foi os persas que fizeram. Então, período persa, letra B. Vamos para 9 e 13, compreende Neemias a Malaquias ao início da era cristã. Letra A, 400 anos. Império que dominou dos anos... Não, aqui seria o Império Persa. Império que dominou dos anos 536 a 330. Letra B, Império Persa. Continuando, Império que dominou do ano 330 a 146. Letra G, Império Grego. Período do domínio do Império Romano. O Império Romano começou a dominar do ano 146 a.C. a 476. Letra C. A cronologia do Antigo Testamento registra como os anos do dilúvio a Abraão. Do dilúvio a Abraão, nós vamos ter um período de... Cadê? Segunda Crônicas, Neemias 13, não é esse? Do dilúvio a Abraão. Cadê? Isso daqui, nós temos uma resposta. Do dilúvio a Abraão, período de 427 anos. Mas não está aqui. Não tem nenhuma alternativa para nós colocarmos. Então, vamos deixar essa em branco. A cronologia do Antigo Testamento registra como período da monarquia israelita 120 anos. Pode pôr aí letra de número H. Letra H, vamos continuar. Registra como o ano do nascimento de Jesus. É o ano 5 antes da era cristã. Letra D. E registra o concílio de Jerusalém realizado no ano 50, Atos 15. Atos 15. Então, a primeira, 9 e 12, começando de novo, a primeira narra o período de 174 anos do cativeiro, pode colocar letra E. Segunda Crônicas, 36, Neemias 13. Segunda Crônicas, 36, Neemias, segundo Crônicas 36, Neemias 13, letra E, é a resposta da 9 e 12. A 9 e 13, período de Neemias a Malaquias, podemos colocar letra I, período interbíblico, Império que dominou dos anos 500, persa, letra B, depois letra G, grego, que é 330, depois do período de domínio do Império Romano, letra C, 146 a 476. E aqui, a cronologia dos anos dilúvio, Abraão, 400 anos, letra A. Era isso que nós tínhamos trocar. Letra A, depois, período da monarquia, 120, letra H, o ano do nascimento de Jesus, letra D, 5 anos antes, e registro Concílio de Jerusalém, Atos 15, letra F. Esperamos você ter acertado todas. Vamos aí ao texto 4, olhando a cronologia dos livros do Antigo Testamento. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo. Acredito que Jó foi escrito antes de Gênesis. Então, olha aí, Jó viria primeiro, depois Gênesis, tem aí as datas, quando Gênesis foi escrito, depois Êxodo, 1490, depois Levítico, 1489, Números, 1451 e Deuteronômio também. Olhando o Novo Testamento, o primeiro livro é considerado a primeira epístola aos Tessalonicenses e a data é o ano 51. Logo depois, 2 Tessalonicenses, depois Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, você tem aí a ideia
da cronologia bíblica dos livros, e você pode olhar aí, o aluno pode contemplar isso, o texto 4, página 208 e 209, no livro, na sua plataforma do aluno. Os patriarcas, os principais patriarcas, nós já mencionamos, Abraão, Isaac, Jacó e José, não é? Eles são os patriarcas. Os sacerdotes, nós vamos ter uma descrição deles, de 1 Crônicas, uma lista de sacerdotes. Reis, os reis mais importantes, Saul, Davi e Salomão, que são os reinos unidos. Depois da divisão, nós vamos ter 19 reis no Reino do Norte e 19 reis no Reino do Sul e uma rainha. Profetas, temos aqui os profetas do Reino de Israel no norte, Jonas, Oséias, Amós, não é? Miqueias era natural de Judá, mas também profetizou para o Reino do Norte. Aí no Reino do Sul nós temos o profeta Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Jeremias, Abacuque e Obadias. O Reino do Sul teve mais profetas que o Reino do Norte. Depois nós temos profetas anti-cativeiro, antes do cativeiro. Temos os profetas durante o cativeiro. Os durante o cativeiro, um pouquinho antes e durante o cativeiro, Jeremias, depois Ezequiel e Daniel. E pós-cativeiro nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos para os exercícios, segundo a cronologia bíblica. Em 1521 a 1500 foi escrito o livro de, aqui pode pôr, o livro de Jó. Também foi escrito Gênesis, né, nessa data. Mas segundo a cronologia bíblica, como só tem uma alternativa, vamos deixar por livro de... Não, aqui de 1521 a 1500, Jó foi em 1521. Podemos aqui colocar a letra C, Gênesis 9:21, letra C, Gênesis. Segundo a cronologia bíblica, de 1050 a 975, foi escrito o livro de 1050, 1975, podemos dizer o livro dos Salmos, porque Davi é que reinou nesse período, Salmos. Segundo a cronologia bíblica, em 606 a.C., foi escrito os livros de, aqui podemos colocar o livro de Jeremias, mas Ezequiel ainda não tinha sido escrito, Miqueias e Joel, Daniel e Abacuque, Samuel e Crônicas. Não, letra E não é. Poderíamos ficar a letra B, Daniel, mas Daniel foi escrito mais tarde. Poderíamos dizer Jeremias, Miqueias e Joel. Essa daqui realmente deixou na dúvida, em 606. Vamos aqui na cronologia, seria a resposta correta Daniel e Abacuque. Seria, mas não tem essa alternativa aqui. Sim, letra B, Daniel e Abacuque. Letra B, Daniel e Abacuque. Segundo a cronologia bíblica, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi 1 Tessalonicenses, letra A. Antes do cativeiro, o reino de Israel teve por profeta, além de Jonas, antes do cativeiro, também além de Jonas, teve Oséias, Amós, Miqueias, todas estão corretas. Todas estão corretas. Os profetas durante o cativeiro todas estão corretas. Jeremias, Ezequiel e Daniel. Vamos para o texto 5, a cronologia dos impérios mundiais. Nós tivemos aqui 6 impérios mundiais na história bíblica, não é? Aparecem 6 impérios mundiais. Mas vamos lá, o primeiro deles é o Egito.
Aliás, o Egito é um dos nomes mais citados na Bíblia depois de Israel. A nação mais citada na Bíblia depois de Israel é o Egito. E esse império, ele se torna forte mesmo entre o ano 1600 a 1200. Essa era uma área do império. O Egito é mais antigo do que isso, né? Mas entre o ano 1600 a 1200 a.C., o Egito é compreendido como um império. E ele envolve a Etiópia, o rio Eufrates, é um grande império o Egito. Houve no Egito 31 dinastias, e reis egípcios vão de 3.500 a.C., até o período antediluviano, ao 322 antes de Cristo. E foi durante a 18ª ou 19ª dinastia que Israel esteve no Egito. Depois do período egípcio, nós vamos ter o período assírio, do ano 900 ao ano 607, não é? Que levou o Reino do Norte cativo, os assírios levaram. E alguns reis assírios famosos, que a história nos conta, Salmaneser II, de 885 a 860, foi o primeiro rei assírio a hostilizar Israel. Tiglat-Pileser, do ano 747 a 727, esse foi o que vai levar cativo Israel, o Reino do Norte. Salmaneser IV, que sitia Samaria, e Sargão II, que consumou o cativeiro de Israel. Muito bem, aí nós temos Senaqueribe, o mais famoso, foi que desafiou Ezequias e o profeta Isaías, e acabou morrendo na sua terra. Depois temos o Império Babilônico, de 606 a 536, os 70 anos do cativeiro. Vai falar Nabucodonosor e também Nabonido, e finalmente Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Depois temos o Império Persa, do ano 536 ao 331, Ciro o Grande vence a Babilônia, e depois vai perderem mais tarde os persas para os gregos, com Alexandre o Grande. Nós vamos ter alguns famosos aqui, Ciro, eles aparecem na história bíblica. Isaías fala de Ciro, meu ungido, no capítulo 44 e 45 da sua profecia. Temos Dario o Medo, temos o rei Assuero, temos Artaxerxes I, que é esse é da época de Esdras, temos Dario II, Assuero, que é o esposo de Esther, Artaxerxes II, que é filho de Assuero, esse sim beneficia Esdras, não é? Tempo de Esdras, Dario III, Artaxerxes III, Assuero IV, Arsis, esses são mencionados, e alguns não são mencionados na Bíblia. E Dario IV, que é também mencionado na Bíblia. Depois nós temos o período persa. Do persa nós vamos ter o período grego. Não é? Então vamos lá. Relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Primeiro Império Mundial, que se estendia da Etiópia ao rio Eufrates. Letra B, Egito. 928. Segundo Império Mundial, que teve reis famosos como Tiglat-Pileser, Senaqueribe. Letra D, Assíria. Berço da raça humana, nela ficava o Éden, e onde viveram Samuel, Adão, Noé e Abraão. Podemos colocar letra A, Babilônia. Quarto Império Mundial, que em 536 decretou, aqui a letra C, Pérsia. Continuando a cronologia, Império Grego, 331 a 146 a.C. O Império Grego, não é, por Alexandre o Grande,
conquistou o mundo, depois de sua morte dividiu nos seus generais, e Roma começa a dominar no ano 146 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Roma venceu a Grécia na Batalha de Leucopetra, no istmo de Coríntio. A cidade-reino, então, foi fundada em 753, mas Roma só se torna um grande império no segundo século antes de Cristo. Depois nós vamos ter aqui na lista do livro, talvez tenha mais assuntos que o aluno gostaria de saber, mas os 12 Césares. Os 12 Césares e o período deles, Augusto, do ano 31 a.C. ao 14, Tibério, do 14 ao 37, Calígula, do 37 ao 41, Calígula colocou um cavalo dele como senador romano, Cláudio, do ano 41 a 54, Nero, o terrível imperador Nero, e tem aí o nome dele completo, Nero Cláudio César Augusto Germânico, do ano 54 a 68. Depois nós temos Galba, do ano 68 a 69, só um ano. Otto, esses aqui não são mencionados na Bíblia, e Vitélio e Vespasiano. Vespasiano também não é citado, esse é o que destruiu a cidade de Jerusalém. Tito, do ano 79 a 81, Tito era filho de Vespasiano, pode ver que o nome dele inclui o nome Vespasiano. Depois Domiciano, que foi quem mandou João para a ilha de Patmos, e Nerva, do ano 96 a 98, também não é mencionado na Bíblia. Depois de Nerva nós vamos ter Adriano e vai seguir até Cômodo e até Diocleciano, é o último, e Constantino. Marque-se para certo e para errado, a cronologia dos impérios mundiais aponta a Grécia como o quinto império, certo, do ano 331. O sexto império mundial foi Roma, do ano 140, certo. Jesus nasceu quando o poderoso Império Romano dominava o mundo, então conhecido, certo. Dentre os imperadores romanos, houve 18 Césares, também está certo, né? Nós apontamos aqui 12, mas houve, claro, muito mais Césares do que esses apenas 12 apontados aqui. Continuando, estávamos aqui, isso, 935. O imperador Caio Júlio César VIII Augusto reinou de 31 a 14. Isso, Augusto significa sublime venerado, certo. Nero, que reinou do ano 54 a 68, sediou Roma em 64, lançou a culpa sobre os cristãos, certo. No reinado de Domiciano, João foi banido para Patmos, certo. Vamos à revisão geral da lição. Relacione a coluna A de acordo com a B. Coluna A. O sétimo dia dos hebreus, o sábado, é assim chamado em hebraico, letra C, sábata, que significa descanso ou cessar. No período da teocracia, exerceu de 1100 a 1053 seu ministério profético, letra E, Samuel. No período do pós-cativeiro e restauração de Israel, em 457, chegou como sumo sacerdote, letra A, Esdras. Profeta, 941, profeta do pós-cativeiro, juntamente com Ageu e Malaquias, letra B, Zacarias. 942, Deus chamou pelo nome, 150 anos antes do seu nascimento, Ciro, está lá no profeta Isaías. Ciro, letra F. Significado do nome César, houve 12 deles dentre os imperadores romanos. Aqui seria Senhor, letra D, Senhor. Aquela lá, 18 Césares, 934, está errado. Foram 12 Césares. Houve mais,
imperadores romanos, mas 12 tomaram títulos de Césares, que significa senhor. Eles queriam ser adorados como senhores do mundo, não é? Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 9 de Bibliologia. Tem muito material aí, o aluno deve olhar a sua apostila, estudar. Eu sei que talvez se conheceu muito conhecimento histórico, mas esse conhecimento histórico nos ajuda a compreender melhor a Bíblia. A Bíblia, se nós entendermos a história e a cultura da época em que os livros foram escritos, qual era o império, se era o império egípcio, se era o império assírio, se era o império babilônico, se era o império dos persas, se era o império grego, romano. Isso nos ajuda a entender melhor as escrituras, tá bem? Então, quando a gente estuda a Bíblia, se a gente quer realmente compreender a Bíblia, você tem que ter um conhecimento da história da época. Por exemplo, a história da época de Jesus, o império era romano. Na época de Daniel, o império era babilônico. Na época de José, Abraão e Moisés, o império é o Egito. Na época dos reis, o império é o assírio. Então, essa conexão te ajuda a entender melhor e entender na história também esses famosos Césares, esses imperadores persas, gregos. Isso nos ajuda a entender melhor as escrituras sagradas, tá bem? Vamos daqui a pouco para a lição de número 10, e aí na 10 nós vamos falar da geografia. A Bíblia também tem geografia e nós temos que conhecer também a geografia bíblica. Tire 10, 15 minutos de intervalo, tome uma água, né? Descanse tua mente, que há muita informação aí, e daqui a pouco nós voltamos para a última lição do curso de Bibliologia e vamos falar na lição 10, Geografia Bíblica, é o tema. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.